Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de gameplay de Patreon Card Game. Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês e ensinar como jogar o modo aventura do jogo. O modo aventura é um modo onde você joga sozinho, né, e você vai ter ali todo um roteiro de fases para você seguir. É bem desafiador, né, você tem uma rejogabilidade muito grande também. E a gente vai ver aqui passo a passo como jogar esse modo de jogo. Bom, eu estou usando aqui a ferramenta Tabletop Simulator, mas é muito simples para você jogar também com a versão física do jogo. Nós temos aqui um manual de regras do modo aventura, né? Ele está disponibilizado gratuitamente no site do jogo, no www.patreongame.com.br. E aqui a gente tem todas as regras, né, do modo aventura, com suas particularidades que a gente vai explicar aqui ao longo do vídeo, tá? E aqui do meio para frente do manual nós temos aqui a parte referente às fases e à história no jogo, né? Esse modo de aventura, a gente vai ter toda uma trajetória com uma história sendo contada e com os desafios que a gente deve superar. Esses desafios são divididos em fases. Então nós temos aqui um mapa e onde ele está numerado ali com as fases. Então cada fase vai ser um desafio que a gente deve superar para chegar até o final, né, até a 8ª fase ali e vencer o jogo. Bom, nós temos aqui então, nesse manual, nós temos duas variantes do jogo, né? A gente pode jogar com uma equipe aqui de Hamar, que é composta pelo Strauss Hamar, pela Zoe Flecha do Norte. E nós temos também aqui uma outra equipe, que seria para a saga de Higran, é composta pelo Mon Higran e a Lines Flecha do Sul. Esses seriam os nossos heróis da aventura. Para esse tutorial, né, essa sequência de vídeos aqui, nós vamos utilizar a equipe aqui de Higran, tá? Então esses serão os nossos heróis, o Mon Higran e a Lines. Bom, aqui no manual, então, nós vamos usar essa parte aqui, que conta exatamente o deck base H1, que é da fase da saga de Higran, né? Esse deck base, tá? Você vai montá-lo baseado num pack, né? Então o pack com 60 cards, você vai separar esses cards listados ali no manual, montando então esse deck base para ser o seu início ali da aventura, né, do modo aventura. Então nós temos aqui esses 29 cards já separados aqui. Vou posicioná-los aqui. E aqui nós temos então o começo da história, então, da aventura, né, da saga de Higran. Então ali nós temos Em Busca do Vertus, Aventura dos Higrans. Prólogo. Mon e Lines decidem levar adiante o plano de localizar o Vertus de Hamar. Após novas informações das espias de Higran infiltradas as terras do norte, o povo do sul tem duas grandes pistas, uma passagem secreta descoberta na montanha Hotsiv e uma mina de pedras preciosas a nordeste de Sodan, chamada Mina Siu. Mesmo sem a aprovação do Conselho dos Anciãos de Higran, eles partem em direção ao norte com a esperança de algum modo recuperar o Vertus uma vez roubado da tribo do sul. Bom, aqui é um trecho da história, né? Seria o prólogo da história, onde situa a problemática aqui da questão, né? Então, nós temos essa situação. Esse é o mapa ele é o tabuleiro do nosso jogo, né? Então aqui, como a gente vai utilizar a saga de Higran, né? A gente vai utilizar esse lado direito aqui do tabuleiro. E aqui do outro lado seria se a gente optasse pela saga de Hamar, tá? Então aqui na saga de Higran nós temos esse tabuleiro. Aqui do lado direito nós temos pontos de vida. Eles vão aqui de 1 a 8, tá? Esses pontos de vida a gente vai explicar ao longo do jogo para vocês. Mas o que a gente pode saber aqui no início é que a gente começa com a vida cheia, né? Então a gente começa com 8 pontos de vida. Eu vou colocar aqui uma ficha, um marcador. Se você estiver jogando no modo físico, você pode marcar com um dado mesmo, né? Você pode pegar 2 dados de 6 lados para marcar esses pontos de vida. Bom, aqui embaixo nós temos uma parte dedicada a ouro e prata, né? Que são as riquezas aqui que vão nos permitir comprar novos itens. E aqui nós temos o inventário. Quando a gente começa a nossa aventura, nós iniciamos com 3 itens aqui do inventário. Nós iniciamos aqui com uma cimitarra, com um arco e com um aliado. Esses itens nós podemos utilizá-los para melhorar a nossa situação no jogo.
A gente vai explicar sobre isso mais adiante. Bom, aqui também a gente vai ter que puxar aqui os nossos heróis, né? Então nós temos aqui os nossos personagens. Vamos posicioná-lo aqui na parte mais baixa. Esse aqui é o nosso campo de batalha, tá? Então essa é a nossa área. Então aqui no manual nós temos ali a parte descrevendo a fase 1. Fase 1. Repelindo os ladrões. O plano escolhido pelos jovens foi coletar o máximo de suprimentos às margens do rio Noria e fazer toda a travessia ao norte por dentro das montanhas de Lerra, de maneira que não fossem avistados nem pelos habitantes de Zaquim a leste, nem pelo povo de Zahu a oeste, e pudessem chegar sem serem vistos ao extremo norte das montanhas de Lerra, em 4 dias. Após coletarem os suprimentos necessários e seguirem para as montanhas, Mon e Lines são surpreendidos por 4 mercenários de Zaquim. Bom, então essa é a primeira fase, né, a descrição do problema ali. Nós vamos ter que enfrentar então 4 mercenários de Zaquim. Então logo após o texto ali, nós temos ali os inimigos da fase, que são os 4 mercenários. Nós temos aliados da fase, no caso essa fase ela não dá nenhum aliado inicial. E o deck ser utilizado é o deck base mesmo, né, que é o deck que a gente já tem ali separado. Então eu vou ter que separar dentro do deck base esses 4 mercenários de Zaquim. Então eu vou vir aqui no deck e vou separar exatamente os 4 mercenários. Bom, então nós estamos aqui com a fase montada praticamente. E agora a gente já pode então iniciar o nosso jogo. Bom, então para iniciar aqui na fase 1, eu vou colocar aqui esse marcador aqui no tabuleiro na fase 1, né? Então nós vamos agora começar então a fase. A primeira coisa que devemos fazer é montar os nossos personagens aqui na fase. Então eu vou embaralhar aqui o deck e eu vou comprar uma quantidade de cards referentes aos pontos de vida de cada personagem. O Monhegran tem 2 pontos de vida, a Lines tem 1 ponto de vida. Então eu vou comprar aqui um card para 2 cards para o Monhegran e aqui um card para Lines. Então para o Monhegran aqui veio uma cimitarra, ele tem ali um modo de ataque, né? O modo de agir dele é corpo a corpo, então ele pode equipar a cimitarra. Então nós vamos colocar aqui a cimitarra e agora ele pode utilizar a cimitarra, ele ganha um bônus de mais 1 no ataque, tá? Agora aqui a Lines, ela tem um mercador de Sodão, um personagem, né? Ela não consegue dessa forma utilizar ali nenhum bônus, né? É apenas um ponto de vida. Bom, agora eu preciso tomar uma decisão antes de começar a jogar, né, a fase de fato. Nós temos aqui no nosso inventário fichas, né, em cimitarra, em arco e em aliado. O nosso Monhegran, ele já tem aqui uma cimitarra que ajuda ele a atacar ali um bônus de mais 1 no ataque. Porém, a nossa linha só está dando 1 de dano, né? Então, se a gente quisesse aumentar isso, a gente poderia gastar uma ficha aqui de arco. Então, eu vou gastar uma ficha de arco. E eu vou buscar aqui no deck por um card de arco, tá? Então, vou pesquisar aqui. Vou pegar aqui um arco. E vou substituir esse card que ela está carregando por um arco. Vou colocar aqui. Esse card volta pro deck. É embaralhado junto aqui no deck. E agora tem então 2 personagens que possuem armas, tá? Isso vai me facilitar bastante aqui vencer a fase. Bom, agora, próxima etapa, né? Nós podemos então montar os nossos adversários ali. Vamos montar os inimigos. Eles têm 1 ponto de vida cada, então nós vamos puxar um card para cada um. Vou revelar aqui os cards. Então, apenas arcos e inimigos, né? Todos são corpo a corpo, então eles não vão poder equipar esses arcos, tá? Então vou colocar aqui cada um com o seu 1 ponto de vida. E com isso a gente consegue começar aqui a jogar a nossa fase.
Bom, vale lembrar também, né, que aqui do nosso lado direito, né, o oponente mais ao lado direito é o líder entre os meus inimigos. Ou seja, quando eu atacar com personagens corpo a corpo, o líder deles vai ser o que vai bloquear primeiro, né? O meu segundo personagem atacante vai ser bloqueado pelo segundo, logo à esquerda aqui do líder deles e assim por diante. Já do meu lado, o meu líder é esse que está mais à esquerda. Então, todos os disparos do inimigo vão mirar no meu líder, sempre, né? Então, vamos iniciar o jogo aqui. O turno começa por nós, né? Então, a gente começa jogando. Nossa etapa principal a gente pode fazer disparos, né? Então, a Lines é a única que está à distância aqui do nosso lado. Então, eu vou poder causar disparos dela ali com 2 de dano. 2 de dano é o suficiente para zerar o escudo e tirar um ponto de vida do nosso oponente. Então, eu consigo matar qualquer um desses, né? Utilizando esse disparo. Então, eu vou disparar aqui no líder deles mesmo. O card do personagem abatido, ele vem para nossa reserva de Helix. Então, ele fica aqui. E o item que estava equipado nele, né, a carta que estiver equipada nele, vem aqui para a pilha de pedras, fica logo abaixo do deck. Tá? Aqui do lado direito, né, na horizontal, nós vamos ter a nossa reserva de Helix, e aqui do outro lado aqui nós vamos ter a reserva de Helix do oponente. Tá? Então esses cards vêm para cá. Agora o líder oponente passou a ser esse card aqui. Bom, agora eu entro na minha fase de combate. Na minha fase de combate eu posso atacar com os personagens corpo a corpo. Então no caso aqui o Monhigren corpo a corpo, eu vou atacar com ele e obrigatoriamente os meus inimigos, o líder dos meus inimigos vai ser o bloqueador do meu atacante. Então esse cara vai bloquear, ele causa 2 de dano, para no meu escudo, eu causo 2 de dano, derroto ele. Então ele vai também vir aqui para a reserva de Helix nossa, né? E aqui vem para a pilha de pedras. Agora temos um novo líder dos oponentes aqui. Bom, agora, finalizado o meu turno, o nosso oponente vai iniciar o turno dele. No turno do oponente, nós vamos fazer o que a gente conhece por convocar cards, que seria como se fosse uma compra de cards pelo oponente. Então nós vamos revelar o primeiro card aqui no topo do deck. Esse card aqui é um personagem de custo 1, só que a reserva de Helix do oponente está vazia. Então logo esse card vai passar a integrar aqui a reserva de Helix do oponente. Ele não vai poder ser utilizado para entrar em jogo, né? Bom, agora nós vamos convocar mais um card, né? São 2 por turno. Nós vamos virar o segundo. É um personagem de custo 2. E aqui na reserva a gente tem exatamente 2 ali, Helix. Né? O Lanceiro Recruta ele fornece 2, né? Ele concede ali 2 de Helix, né? Marcado por aquelas esferas roxas no canto inferior direito ali do card. Então ele pode ser colocado em jogo. Então ele vai entrar em jogo carregando aqui o Lanceiro. A gente vai colocar o Lanceiro aqui e o Mercador sobre ele. Bom, o Mercador de Sodan tem no seu texto ali embaixo que ele é lento, ou seja, ele não vai poder atacar nesse turno que entrou em jogo. E se Mercador de Sodan for abatido, compre 2 cards, né? Essa compre 2 cards seria o equivalente aqui a convocar cards também, tá? Bom, então vamos lá. Na etapa principal do oponente, né, ele vai poder causar os disparos. Então nenhum personagem aqui tem um modo de ação à distância, então essa etapa é pulada. Então nós vamos para a etapa de combate. Na etapa de combate, o nosso oponente vai atacar com todos os personagens dele que podem realizar ataques, tá? Então, por exemplo, aqui o Mercador não pode porque é lento, ele acabou de entrar, mas os outros 2 podem. Então os 2 vão me atacar e eu vou escolher então como eu vou bloquear esses 2 atacantes. Bom, o Monhigren então eu vou bloquear o primeiro, né? Porque daí eu consigo abater ele. Quando a gente ataca corpo a corpo, o dano é trocado, né? Então esse primeiro foi abatido. Esse card vem aqui para pilha de pedras. Bom, agora o segundo eu vou bloquear aqui na Lines, né? Ela tem 2 de escudo, é o suficiente ali para segurar o ataque do mercenário. Só que ela não consegue derrotar, porque embora ela tenha equipado um arco, esse arco só é utilizado quando ela causa disparos, né? Em batalhas corpo a corpo a gente não usa esse bônus do arco, só o bônus de espadas, tá? Então, nesse caso aqui, os 2 vão viver, nenhum vai ser derrotado. Então agora a gente inicia o nosso próximo turno, né? No nosso turno, nós vamos então poder gastar cards aqui da nossa reserva de Helix para inspirar personagens. Então eu tenho aqui, por exemplo,
esses personagens aqui. A inspiração da Lines, Flecha do Sul, permite que eu retire cards da reserva de Helix de um jogador oponente. Porém, a reserva de Helix do oponente está vazia, então essa inspiração, por enquanto, não vai ser útil. Já a inspiração do Monhigran permite que eu equipe uma arma da nossa pilha de pedras de um personagem aliado. Então aqui, embora a gente tenha aqui uma arma, né, ela já está carregando um arco, então não vai ser também útil essa inspiração nesse primeiro momento. Então eu vou apenas atacar, então vou causar disparos aqui com a Lines, vou derrotar esse último mercenário aqui, esse card vem para reserva, e agora eu vou atacar corpo a corpo aqui com o Monhigran. Né? Ele vai ser defendido aqui pelo Mercador e vai ser derrotado. Tá? O Mercador causa 3 de dano, para aqui no nosso escudo, e com isso nós vencemos a primeira fase. Tá? Nenhum personagem nosso morreu, a gente conseguiu derrotar todos, né? Limpamos aqui a fase. Porém aqui nós temos o texto do Mercador. Né? Se Mercador de Sodan for abatido, compre 2 cards. Porém, esse texto só é ativado caso tivesse mais algum personagem aqui em jogo. Né? Como a gente derrotou o último personagem, automaticamente a gente vence a fase. É uma fase concluída. Tá? Então a gente não ativa esse texto, assim não precisando convocar os cards aqui. Bom, a fase foi concluída, agora nós entramos então numa fase então de coletar os despojos. Tá? O que seria isso? Cada um desses cards que permaneceram aqui na nossa reserva de Helix, eles têm ali uma informação no canto inferior esquerdo do despojo que ele nos oferece, né? Caso ele seja vencido aqui dentro da fase. Então nós temos aqui o Mercador de Sodan, ele dá mais uma moeda de prata. Nós temos aqui 4 cópias, né, do mercenário, que também dá mais uma moeda de prata. Então nós temos aqui um total de 5 moedas de prata. Então eu vou colocar aqui uma ficha, exatamente aqui no 5 de número romano, ó, de moedas de prata. E com isso a gente vence essa fase. Tá? A gente vai organizar aqui os cards novamente. Todos os cards voltam aqui então para o deck base. Nós organizamos os nossos personagens aqui de novo. E a fase 1 foi concluída. Então agora nós podemos avançar para a fase 2. Bom, na fase 2 então, nós vamos olhar aqui no manual. Fase 2. Ataque ao acampamento. No segundo dia de expedição, o pequeno grupo de guerreiros do sul continua avançando rumo ao norte, em uma travessia tortuosa e difícil, por dentro das montanhas de Leha. Decidem acampar próximo a uma passagem que liga a cidade de Zahu ao deserto de Zaquim, conhecida como o Trevo de Anit. Por mais cuidadosos que fossem, foram descobertos e atacados por um grupo mercador que rumava a Zahu. Bom, então a nossa segunda fase ali é uma emboscada ali de um mercador de Sodan e 2 caçadoras de Zaquim. Tá? Não temos mais nenhum aliado inicial na fase e o deck é o deck base mesmo. Então nós vamos ter que buscar no nosso deck ali um mercador de Sodan e 2 caçadoras de Zaquim. Então, nós vamos pesquisar aqui. Então, um mercador de Sodan e 2 caçadoras de Zaquim. Então a posição que eles devem ficar aqui, o líder é o mercador de Sodan, que veio primeiro ali na listagem, e as demais são as caçadoras de Zaquim ali. Bom, com isso a gente consegue iniciar então nossa fase. Bom, assim como fizemos na fase anterior, né, aqui no início da fase, nós vamos começar então montando os nossos personagens. Então vou embaralhar aqui o deck. E vou colocar 2 cards para o Monhigran e um card para a Lines. Então vou comprar aqui os 2 cards do Monhigran e um card para a Lines. Então aqui nós temos um arco para o Monhigran que ele não utiliza, né? Mas o arco aqui a Lines pode utilizar. Então ela vai equipar esse arco. E o Monhigran aqui vai contar apenas com pontos de vida. Tá?
Bom, nesse momento então, eu preciso optar por utilizar os meus itens do inventário. E aqui, como o Monrigram não veio com nenhuma arma, eu vou optar então por gastar aqui uma ficha de cimitarra para poder buscar aqui no deck por um card de cimitarra. Então eu vou buscar um card, vou substituir um card que ele estiver carregando, né? Então vou substituir esse lanceiro. Agora ele vai receber um bônus aqui de ataque. Então o Monrigram está causando 2 pontos de dano, né, no ataque, e a Lynx pode causar disparos ali com 2 pontos de dano também. Bom, então acho que é o suficiente para a gente iniciar a nossa fase. Bom, agora nós vamos embaralhar novamente o deck, né? Como a gente voltou um card ali pro deck, a gente embaralha ele novamente. E eu vou montar aqui os nossos inimigos. O Mercador com 2 cards, a Caçadora também com 2 cards. Vou puxar o primeiro card aqui, mais um. Bom, legal. Aqui o Mercador de Sodan, ele recebeu uma arma, né, uma cimitarra que ele pode equipar. Então ele tem 3 de ataque, ele vai para 4 de ataque. Então a gente vai equipar aqui, montar aqui o Mercador, vamos montar as Caçadoras. Com isso a gente já tem então a fase, né, todos os personagens ali montados. Bom, início do nosso turno, né, eu vou poder causar disparos aqui com a Lynx, então ela causa 2 pontos de dano, e ali o Mercador, né, tem 1 de escudo. Então eu vou causar os 2 pontos, um vai pegar no escudo e o outro vai poder retirar pontos de vida. Então eu vou escolher tirar exatamente a arma que ele está carregando aqui, essa cimitarra. Bom, agora eu vou para minha fase de combate. Na minha fase de combate eu vou atacar corpo a corpo com o Monrigram. Ele está causando 2 pontos de dano. Ele vai ser defendido aqui pelo Mercador. O Mercador agora não está mais com 4, né? Ele perdeu a arma. Ele está causando 3, que é exatamente os meus pontos ali de escudo. Então o Monrigram não vai receber nenhum dano. Porém, os 2 pontos de dano que o Monrigram está causando é o suficiente para abater o Mercador, que só tem 1 ponto de vida e o escudo já está zerado. Então ele é abatido. Esse card vem para a reserva de Helix. E aqui agora nós temos que ativar o texto ali do Mercador de Sodan, que diz o seguinte: se Mercador de Sodan for abatido, compre 2 cards. Então, esse compre 2 cards, né, aqui no nosso modo de jogo aventura, né, ele seria o equivalente a você convocar cards. Então eu vou convocar 2 cards, né? Vou revelar aqui o primeiro. É um personagem, né, de custo 1, a reserva de Helix do oponente está vazia, então ele vem aqui para a reserva de Helix. O segundo card é então um personagem de custo 2, a reserva ainda está zerada, né? O encantador ele não concede Helix, então esse card também vem aqui para a reserva de Helix. Bom, feito isso então, eu finalizo o nosso turno e inicio então o turno do oponente. Tá? Então vou ajustar aqui os cards. Agora essa caçadora é a líder, né, ali do lado do oponente. Então eu vou convocar 2 cards do começo do turno do oponente, né? Sempre no começo do turno do oponente a gente faz o convocar 2 cards. Então vou puxar o primeiro, é um personagem de custo 2. E aqui a gente só tem um Helix na reserva, então ele vai vir também para a reserva de Helix. O segundo card é um personagem de custo 2 e esse agora vai entrar em jogo. Tá? Então aqui eu vou virar esse card, ele vai entrar com 2 de Helix, né? Então esse já é o suficiente para colocá-lo em jogo. Ele entra ali equipado com um card igual a ele. Bom, o Guardião do Deserto ele tem uma particularidade que ele deve ser alvo de todos os disparos dos personagens inimigos. Então eu não vou conseguir agora com a Lynx causar disparos em outros personagens que não sejam o Guardião. Tá? Então ele não é lento, né? Ele vai poder entrar já atacando nesse turno também. Bom, fase principal do oponente, o oponente vai causar disparos. Então ele tem aqui as 2 caçadoras, somados ali 1 de dano de cada. Elas vão atacar sempre o meu líder, né? Então todos os disparos, eles vão ser causados no líder, né, do nosso lado.
Então o Monhigran tem 3 de escudo. Agora ele vai ficar com 1 de escudo, né? Perdeu 2 por causa dos 2 disparos. Então o nosso oponente entra na fase de combate, onde ele vai atacar com o Guardião do Deserto. Bom, o Guardião do Deserto está causando ali 2 de ataque, tem 3 de escudo. Eu vou bloquear então no Monhigran, né? O Monhigran ele tem 3 de escudo, mas ele perdeu 2 por causa dos disparos. Eu acho que eu vou bloquear, na verdade, aqui com a Lynx, porque ela tem um escudo 2, então o ataque todo aqui do Guardião vai acabar batendo aqui no escudo 2 e eu não vou perder nenhum ponto de vida, né? Porém, ela causa só 1 ponto de dano e o nosso Guardião tem 3, ele também não vai receber nenhum ponto de dano. Então, dessa forma, eu bloqueei, né? E evitei perder algum ponto de vida. Bom, agora nós vamos para o nosso turno novamente. No começo do nosso turno, eu vou poder gastar aqui um card da minha reserva de Helix para poder inspirar um personagem. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a inspiração do Monhigran. Vou inspirar ele. Vou gastar a inspiração dele, que diz o seguinte: equipe uma arma da sua pilha de pedras em um personagem aliado. Então eu vou poder pegar aqui agora um card que ele está carregando. Vou tirar esse arco daqui e vou colocar mais uma cimitarra nele. O Monhigran tem uma particularidade ali, que ele tem um modo de ataque corpo a corpo duplo, né? A gente vê ali um ícone de 2 espadas cruzadas. Isso significa que ele pode equipar 2 espadas de uma vez. Então ele vai receber o bônus dessas 2 espadas que ele está carregando. Então agora o Monhigran ele tem 3 de ataque, né? 1 de força dele mais os 2, 1 de cada espada que ele está carregando. Então agora eu utilizei a inspiração dele. Então agora nós vamos para a fase principal, onde eu posso causar disparos. Os disparos da Lynx, né, como eu já disse antes, vão ter que ter como alvo aqui o Guardião. Ele tem 3 de escudo, então esses disparos não vão ser suficientes para mim conseguir derrotar aqui o Guardião. Então eu pulo a etapa principal dos disparos dela e vou direto para a etapa de combate, onde eu ataco aqui com o Monhigran. Ele vai ser bloqueado pelo líder dos meus inimigos. Tem 1 de escudo, os 2 vão passar na vida, ela vai ser derrotada. Porém, ela tem um texto ali que diz o seguinte: quando ela for abatida, compre 2 cards. Então nós vamos novamente convocar 2 cards, devido ao efeito ali quando a caçadora é abatida. Então eu revelo aqui um Mercenário de Zaquim, custo 1, então ele vai entrar em jogo carregando aqui o Mercador. E vou convocar o segundo card, que é um Lanceiro Recruta de custo 1, a reserva de Helix está vazia, então ele vai ficar aqui na reserva de Helix. Bom, ela vai vir aqui então para cá, e esses cards vêm para a pilha de pedras. E assim a gente finaliza o nosso turno. Agora a gente inicia o turno do nosso oponente. Nós vamos convocar mais 2 cards. Então aqui tem um Mercenário de Zaquim com custo 1, então ele vai entrar carregando esse lanceiro. E nós temos aqui um arco, então o arco vem para a reserva. Bom, agora etapa principal do oponente. O oponente vai poder causar disparos então no nosso líder. No caso, o único que causa disparos aqui é a Caçadora de Zaquim. Ela causa 1 de dano por disparos. Vai pegar no nosso escudo do Monhigran e agora ele fica com 2 de escudo. Fase de combate do oponente, ele vai atacar com todos os corpo a corpo. Lembrando que esses mercenários aqui, eles não são lentos, então eles vão poder atacar no turno que entrar em jogo, tá? Nenhum está carregando arma, então os mercenários estão causando 2 de dano, né? E o Guardião do Deserto está causando 2 ali também. Então agora eu vou optar como eu vou bloquear esses ataques. Então eu vou novamente aqui, eu vou bloquear o Guardião do Deserto com a Lynx, tá? Então nenhum vai perder pontos de vida. E aqui, utilizando o Monhigran, que ele agora tem 3 de ataque, né? Lembrando que o arco, ele, quando a gente está usando como bloqueador, esse arco não entra no bônus do ataque, tá? Porém as armas entram, porque elas são corpo a corpo. Então esse arco só vai conceder bônus em disparos, tá? Não em batalhas corpo a corpo. Então agora, esses aqui já foram utilizados para bloquear, agora tem esses dois. Eu vou optar então por bloquear
esse mercenário aqui, com os meus 3 pontos de dano, ele vai ser abatido. Então ele vai ser abatido, ele não tem nenhum texto que ativa durante quando ele é abatido, então... E o meu personagem vai receber ali 2 pontos de dano, vão ser absorvidos no meu escudo, né? Eu só tinha perdido 1 do escudo, então ele continua sem perder pontos de vida. Porém, esse personagem aqui que não foi bloqueado, esses 2 pontos de dano vão ser causados na minha vida. Então aqui nós temos no tabuleiro os nossos pontos de vida, né? A gente começa com 8, então agora eu vou a 6 pontos de vida. Bom, e assim então a gente conclui o turno do nosso oponente. Então nós vamos iniciar o nosso turno. Bom, nosso turno então, eu poderia causar disparos aqui, mas o guardião está puxando os disparos para ele, então não compensa eu atacar com ela agora. Poderia usar uma inspiração, eu vou fazer isso, tá? Eu vou gastar aqui um card na reserva de Helix, para dar uma inspiração aqui para Lines. E a Lines, eu vou utilizar a inspiração dela que diz o seguinte: retire um card da reserva de Helix de um jogador oponente. Então eu vou retirar aqui esse arco da reserva do oponente. Agora eu deixei a reserva dele zerada, né? Não tem nenhum Helix. E agora eu vou para a fase de combate. Vou atacar com Monhigran corpo a corpo. Vai ser bloqueado pela caçadora de Zaquim, aonde ela vai ser abatida. E o meu Monhigran não vai perder nenhum ponto de vida. Esses cards vêm aqui para pilha de pedras. E aqui a gente vai ativar o texto da caçadora, né? Que ele pede para comprar 2 cards quando ela é abatida. Então ela vem aqui para nossa reserva. E nós vamos agora então puxar 2 cards para o oponente. O primeiro ali tem custo 2, vem para a reserva de Helix. E o segundo tem custo 3. A reserva de Helix só tem 1, então ele também vem para a reserva de Helix. Bom, feito isso, a gente conclui então o nosso turno. E agora a gente inicia o próximo turno do oponente, onde a gente vai convocar novos 2 cards. Então agora um gigante de Zaquim, custo 3, só tem 2 na reserva, então ele vem para a reserva também. E o outro card é um mercador de Sodan de custo 2, então ele vai entrar carregando aqui esses 2 cards. Ele é lento, né? Não vai poder atacar no turno que entrou, mas esses outros 2 estão aptos a atacar. Bom, etapa de combate então, os 2 vão me atacar. Bom, aqui o Guardião do Deserto, né? Ele tem ali escudo 3 e os nossos 3 de dano do Monhigran não é suficiente para derrotá-lo. Porém, o Monhigran consegue derrotar esse mercenário. Então, eu vou bloquear o guardião com a Lines, ela não vai receber dano, e esse guardião também não vai receber dano. E vou bloquear, né, o mercenário aqui com o Monhigran, porque daí ele é abatido, tá? Então vou abater aqui esse mercenário, esse card vem para a pilha de pedras, e com isso a gente eliminou ali mais um oponente. Agora a gente inicia o nosso turno novamente. Agora, como eu tenho ali o Guardião do Deserto como líder, né, eu vou poder causar os disparos da Lines. Porém, antes, eu vou utilizar aqui, vou gastar mais um card da minha reserva aqui de Helix, vou dar inspiração para ela, vou gastar a inspiração dela para tirar esse card aqui da reserva de Helix do oponente, né. Eu preciso reduzir ali para evitar criar novos personagens. Bom, e agora eu vou utilizar os disparos da Lines. Ela causa 2 pontos de dano. O guardião agora está com 1 de escudo, né? E agora eu vou para o corpo a corpo aqui, fase de combate, com o Monhigran causando 3 pontos de dano. Vai ser bloqueado pelo guardião, causa 2 de dano, não está equipando nenhuma arma. E ele vai ser abatido. Então, ele é abatido. Esse card vem para a pilha de pedras. E agora, nós temos ali o próximo turno do oponente. Vamos convocar 2 cards. Aqui na pilha a gente só tem mais 5 cards. Caso chegue a 0 aqui a pilha e seja necessário convocar cards por alguma razão, né, a gente perde a fase automaticamente, tá? Então a gente não pode deixar chegar a 0 aqui. Então eu preciso ganhar rapidamente essa fase. Então vou convocar aqui o primeiro card, é uma arma.
E o segundo card é um personagem, um lanceiro recruta. Ele tem ali custo 1, então ele vai entrar com esse arco, porém ele não pode equipar o arco, né? Ele é um personagem corpo a corpo. Bom, ele não é lento, vai poder atacar no turno que entra. Então agora a gente entra na fase de combate. O Mercador de Sodan vai me atacar e o lanceiro também. O Mercador de Sodan está causando 3 de dano e tem 1 de escudo. Então eu vou bloqueá-lo aqui na Lines. Só que se eu bloquear na Lines ela tem 2 de escudo, ela vai ser abatida. Não, vou fazer o contrário então. Eu vou ter que sacrificar aqui algum card, não vai ter jeito. Eu vou então defender esse lanceiro com a Lines. Ela vai causar 1 ponto de dano, que é o suficiente para derrotar o lanceiro. Porém, ele vai causar 3 de dano, que é o suficiente para derrotar a Lines. Tá? Então ela vai ser derrotada. E ela também vai derrotar o lanceiro. O lanceiro não tem nenhum texto que ativa na hora que ele é abatido. E agora, esse Mercador de Sodan, eu vou bloquear aqui no Monhigrian. O Monhigrian está causando 3 de dano, que é o suficiente para derrotar o Mercador de Sodan. E o Mercador de Sodan está causando 3 de dano, que vai parar no escudo do Monhigrian. Então com isso, ele é abatido. E como ele é o último personagem, né, logo no momento em que eu derroto ele, eu já ganhei o jogo, né, já ganhei a fase. Então esse texto aqui de comprar 2 cards não vai ser ativado. Ele só seria ativado se tivesse mais personagens ali do lado inimigo para continuar o jogo. Então, a partir do momento que ele é abatido, acabou o jogo, né? Eu não ativo mais nenhum texto. Então, assim a gente conclui a fase. Bom, nessa fase, né, a gente perdeu ali a Lines, porém, na nossa próxima fase, na fase 3 em diante, a gente vai poder colocar ela novamente em jogo. Tá? Ela foi derrotada ali, mas é temporariamente. Ela vai fazer parte da nossa próxima aventura aí. Então aqui a gente vai agora contabilizar os nossos despojos, né? Então vou separar aqui cada um dos cards. Então nós temos aqui 2 caçadoras de Zaquim que nos concedem ali um arco, cada uma. Então vou colocar aqui na nossa reserva de arcos, mais 2 arcos. Nós temos o Guardião do Deserto que dá mais um aliado. Nós temos o Mercador de Sodan que dá 1 moeda de prata. E um Lanceiro Recruta que dá 1 moeda de ouro. Então aqui mais 1 moeda de prata. E aqui mais 1 moeda de ouro. Com isso então nós concluímos a fase 2. Vamos organizar aqui agora a nossa mesa. Então, nós vamos agora para a fase 3.